Tudo bem, pessoal? Bem, nessa nossa segunda unidade, nós vamos tratar a parte de gerenciamento. Nós vamos ter um panorama geral sobre a questão do gerenciamento e a questão das etapas do manejo dos resíduos sólidos. Para que a gente compreenda, a abordagem central desta unidade está focada em resíduos sólidos urbanos. Vamos ter um vídeo específico sobre a parte industrial. Lembrando que nós não vamos aprofundar na questão industrial, haja vista que vocês vão ter outras disciplinas específicas dessa temática. E aí essa parte de tratamento vai dar suporte, né, para que vocês complementem essa disciplina na parte de resíduos sólidos. Então, nesse primeiro momento, nós precisamos entender que para eu fazer um processo de gerenciamento, ou seja, para eu organizar como nós vamos trabalhar a temática resíduos sólidos, e se eu focar na questão da gestão dos resíduos sólidos urbanos, nós temos que ter uma etapa de planejamento. Então, neste primeiro momento, o que é que nós precisamos fazer? Ninguém faz nenhum tipo de planejamento, ninguém propõe um processo de gerenciamento sem antes ter um diagnóstico. O que é o diagnóstico da situação? É a compreensão do estado atual daquele problema ou daquela situação em questão que você está estudando. Então, se nós vamos estudar gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, por exemplo, o que é que eu preciso fazer no diagnóstico? Entender o contexto urbano no qual se encontra a questão do resíduo. Então, composição gravimétrica, quantidade de resíduo gerado, como é que está hoje a situação da coleta no município? Como é que está a questão da educação ambiental da população de uma maneira geral? Qual é a relação que se tem com o resíduo naquela região, naquela área, naquele município? O que é que se tem feito hoje sobre a questão do resíduo naquele município? Então, eu preciso construir uma base de dados. Por quê? É mediante estas informações que eu vou começar a atuar no meu processo de planejamento, para consolidar um gerenciamento de resíduos sólidos, para consolidar as etapas adequadas ao correto manejo desses resíduos, trabalhando no atendimento dos dispositivos legais, ou seja, fazendo cumprir a legislação e, ao mesmo tempo, levando em consideração a questão ambiental. Ou seja, o que eu preciso atuar, como eu preciso atuar para mitigar os impactos ambientais ocasionados pelo incorreto manejo dos resíduos e, mais ainda, pela incorreta disposição final desse material. Então, esse diagnóstico com esta base de informação vai me dar esse suporte inicial para que eu possa começar a efetuar as ações necessárias para corrigir os problemas que eu tenho. E se eu já tiver alguma prática de manejo, verificar se essa prática está correta e se eu ainda posso melhorá-la. Então, diante dessa situação, essa é a base do diagnóstico. É o conjunto de informações iniciais que eu necessito. Para quê? Para prever um cenário ideal. O que seria esse cenário ideal? Seria o meu prognóstico da situação. Qual é o meu estado futuro desejado? Como é que eu, enquanto ente público, pretendo deixar o município no tema resíduos sólidos? Vamos implementar uma coleta seletiva, vamos trabalhar com a reciclagem, vamos diminuir o volume de resíduo gerado que vai para o aterro sanitário, vamos melhorar o sistema de coleta, vamos ampliar o sistema de coleta para atender a todo o município, não só alguns setores do município, algumas áreas. Então, tudo isso é trabalhado no meu prognóstico, ou seja, no meu cenário ideal, no meu cenário futuro. O que é que eu pretendo? Qual é a margem de tempo que eu vou levar para consolidar esse prognóstico? Tudo isso são etapas que nós vamos fazer no planejamento. E a partir daí eu tenho estado desejado, estado atual e como eu vou trabalhar isso dentro do planejamento para atingir os meus objetivos e as minhas metas que estão sendo propostas. Então, esse planejamento passa pelo plano e pela política municipal de saneamento ambiental. Nós já discutimos em vídeos anteriores que saneamento envolve a temática de resíduo. Então, geralmente, quando o município trabalha essa questão, ele não vai ficar focado só no resíduo, ele vai consolidar
toda uma estrutura na área de saneamento, onde o resíduo faz parte desse planejamento, faz parte dessa política de saneamento deste município. Então, eu preciso o quê? Primeiro, consolidar uma política pública, consolidar um plano municipal. Eu preciso ter a base de uma legislação que vai me dar suporte, no sentido de quê? De orientar como eu devo proceder para atuar na área de saneamento ambiental. Ela vai ser pautada em quê? Em legislações estaduais, caso tenha, e legislações federais. A partir daí, eu vou fazer o desmembramento dessas políticas, trazendo a discussão para o âmbito local. Nesse sentido, eu posso atender às especificidades, ou seja, as peculiaridades que aquele município em questão tem. Quais são as principais demandas, quais são as reais situações em que o município se encontra. E com base nessa política municipal, eu vou estruturar um instrumento normativo para isso. Para que lá na frente eu vá consolidar o quê? O meu plano integrado de gerenciamento de resíduos sólidos. Aí sim, eu tenho a minha política, o meu plano de saneamento ambiental e eu faço um desmembramento para um tópico específico, que neste caso, que é o que nós estamos estudando na disciplina, seria resíduos sólidos. Então, eu crio um plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos para o meu município. E aí vai envolver todas as ações necessárias ao correto gerenciamento, desde a coleta no domiciliar até a sua destinação final, em tese, num aterro controlado ou aterro sanitário. Então, a partir de agora, a gente vai estar discutindo cada uma dessas etapas da metodologia de planejamento. Lembrando que vocês vão ter material de apoio que vai dar mais suporte nesse processo. Então, nessa primeira etapa, nós vamos começar a falar um pouco do diagnóstico da situação. O que eu preciso aqui? Ter uma base de informações mínimas que são necessárias para eu consolidar o meu planejamento. Então, dados das unidades de tratamento e disposição final, ou seja, o que é que eu tenho de capacidade instalada hoje? Tá? A partir desse momento, como é que está a realidade do município com relação a tratamento e disposição final? Eu tenho tratamento de resíduo ou eu tenho somente uma área para descarte final desse material? E se essa área que eu tenho atende às condicionantes legais para ser uma área de disposição final de resíduo sólido urbano, ou seja, baseado só pela política nacional de resíduos sólidos, tem que ser no mínimo um aterro controlado. Melhor ainda sendo um aterro sanitário. Tem algumas condicionantes para instalação e escolha da área de disposição final, que nós vamos tratar isso numa outra unidade, quando falarmos de aterro controlado e aterro sanitário. E aí entra a questão: como está a localidade? Só para vocês terem uma ideia, em média, nós deveríamos ter uma área de disposição final, seja aterro controlado ou sanitário, distante a pelo menos 500 metros de áreas residenciais. O fato de eu ter proximidade domiciliar da área de disposição final já é algo que versa contra a disponibilidade de área. E eu vou dar um exemplo simples. Paragominas, no estado do Pará. Você tem a área do aterro e literalmente do lado do aterro já tem um loteamento ocupado. E não satisfeito, a prefeitura ainda autorizou a construção de um outro loteamento, maior ainda, da outra lateral e na parte atrás do aterro, a menos de 500 metros. Para não dizer que eu tenho a cerca da área do aterro separado apenas por uma rua, onde começa o loteamento. Só aí eu já estou... A decisão já foi tomada errada. A prefeitura não deveria ter autorizado a construção, né, e a infraestrutura para loteamento ali naquela área. Haja vista que o aterro já existia bem antes da construção do loteamento. Então isso já é um problema por si só. E foi autorizado. Então, esta questão, ela infringe a legislação. Já é um ponto negativo. A partir daí eu tenho que fazer o quê? Um monitoramento da área para saber se não está impactando os loteamentos. Problemas com limpeza. Como é que está hoje o sistema de limpeza na cidade?
seja da limpeza das vias públicas como do sistema de coleta, identificação dos principais componentes do sistema de limpeza, as áreas de geração, transporte, processamento e destinação final, informações sobre produção per capita e produção de atividades especiais. Eu preciso disso para fazer o dimensionamento da minha frota de coleta, para fazer o dimensionamento e o planejamento dos roteiros de coleta. Como eu vou organizar exatamente esse processo de recolhimento dos resíduos? Quem são os órgãos responsáveis pela execução dos serviços de limpeza urbana? Caracterização dos resíduos domiciliares, industriais de serviço de saúde. O que é que nós temos hoje? Como é que é feito esse processo de caracterização? Foi feita composição gravimétrica? Foi feita a classificação desses resíduos? Qual é a quantidade de resíduos que eu tenho domiciliares, industriais de serviço de saúde? Quais são os programas especiais que, porventura, eu posso ter para aqueles resíduos ditos e resíduos especiais que nós visualizamos no vídeo sobre classificação? Planejamento. Verificar se há um plano de gerenciamento e sua eficiência. Já existe algo no município? O que é que o município tem feito a esse respeito? Se não tem, você, enquanto engenheiro que for contratado pela prefeitura para atuar nessa área, vai ter a necessidade de começar a colocar aí a possibilidade de construção de um plano de gerenciamento. Verificar também se o município tem uma política, né, no sentido de saneamento básico e de resíduos sólidos, porque também é necessário, porque é exatamente como eu falei, a legislação é o que vai te dar o norte. Ela exatamente diz o que você pode e o que você não pode fazer. Quais são os problemas mais frequentes hoje em um sistema de limpeza urbana, que geralmente a maioria desses municípios enfrenta? Inexistência da coleta, isso provocando a presença do lixo nas vias públicas, inexistência de coleta, sistema inapropriado para o local, coleta deficiente, frequência irregular, falta de campanha educativa, falta de fiscalização e aplicação da legislação municipal. O que é que eu tenho com isso de informação? Primeiro, se o sistema público está sendo eficiente ou não. Segundo, nível de educação da população. Como é o município tem desenvolvido campanhas de educação ambiental e de conscientização sobre a temática dos resíduos sólidos? Se eu pego a realidade de alguns municípios, a gente pode observar que é muito frequente a falta de educação da população. Por quê? Porque lançam resíduo de qualquer maneira nas vias públicas. A pessoa não sabe guardar uma embalagem de papel, não sabe guardar o resíduo que ele gerou numa sacola dentro do carro ou caminhando colocar dentro da sua bolsa e a partir daí fazer o descarte da melhor maneira adequada, que seria numa lixeira. Mesmo que eu pare num determinado estabelecimento na rua e disse, eu posso jogar o lixo aqui e pronto. Não custa nada, mas não. O ser humano pega e joga direto na rua. Isso é um ponto que reflete a falta de educação e uma cultura extremamente precária com relação à problemática dos resíduos. Mas nós temos o outro ponto da situação, que é a inexistência de infraestrutura para acondicionamento temporário desses resíduos. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não tenho lixeiras na rua. Você está caminhando pelas ruas e dificilmente você vê lixeiras. Se eu pegar a realidade de Belém, por exemplo, o que é que eu vejo? Nós não temos lixeiras nas ruas, o que auxiliaria no descarte adequado desse material pela população, e aí trabalhar a educação ambiental nesse sentido, isso é um ponto. Se você vai nas praças, a maioria das lixeiras estão todas deterioradas, ou seja, não acondiciona corretamente o resíduo, então a população também não tem onde fazer o descarte nesse sentido. Isso é um problema. Eu tenho falhas tanto na população quanto no ente público no sentido de trabalhar esse tema resíduos sólidos urbanos. E isso ocasiona o quê? A presença de lixo nas vias públicas. Tá? A presença do lixo nos corpos hídricos superficiais, nós temos relacionados a todos os fatores anteriores. Belém é uma cidade que ela é cercada por canais. Então tem projetos de macrodrenagem, tem uma série de infraestruturas na maioria das áreas, principalmente na área mais central, para fazer o escoamento, né, desse recurso hídrico.
O que é que a gente observa? Eu me lembro muito bem que eu já levei para fazer visita técnica em obras de macrodrenagem, quando estava trabalhando uma outra disciplina chamada Sistemas Urbanos. E estava fazendo a obra, levei os alunos para essa visita de campo, né? Analisamos a área, era numa área mais periférica da cidade, ou seja, era uma obra que ia ajudar bastante a população local, porque iria evitar a questão de alagamentos e uma série de outros problemas nesse sentido. Ok, então levei a turma nessa atividade. Depois, num outro momento, já com a obra inaugurada, voltei com a turma para fazer um novo levantamento de campo. Mal estávamos desembarcando do ônibus, quando no canal, quando fomos visualizar a obra, já vinham 2 indivíduos de uma residência em frente ao canal jogando uma geladeira velha dentro do canal. Ou seja, não vai ter ente público, não tem prefeitura que vá conseguir solucionar qualquer tipo de problema se a população não for parceira do processo. De nada vai adiantar a obra, porque aquilo já está refletindo o quê? A realidade e um padrão de cultura infeliz de uma população. Porque está pegando o material e descartando dentro do canal. Aí depois vai dizer que o canal não serviu, que o sistema não está fazendo escoamento da água, que a área está se alagando, está jogando lixo dentro do canal, em vez de fazer o acondicionamento correto esperando o sistema de coleta pública. Então, tem uma série de fatores em que a própria população também não está ajudando. E é complicado. Pode ser a melhor prefeitura com a melhor intenção do mundo. Ela não vai dar conta se a população da cidade não ajudar. Já me deparei diversas vezes na rua. A gente está num determinado ponto da cidade, está no sinal. O veículo da frente baixa o vidro e joga um coco. Simplesmente ele joga o coco na rua. Acabou. Não quer saber, não tá nem. Só quero tirar de dentro do meu carro. Ele não pode ficar no meu carro. Eu não posso colocar ele lá debaixo do tapete, né? Aliás, lá no tapete, debaixo do banco, sei lá o quê. E esperar eu chegar em casa para fazer jogar fora esse material. Não. Eu tenho que tirar ele de dentro do meu carro e vou jogar na rua. Lata de cerveja, latinhas de alumínio de uma maneira geral, né? Uma série de situações que eu já presenciei na rotina urbana que vão só depreciando o ambiente, gerando problemas ambientais. Aí depois, quando tu tens um regime de chuva muito forte, e Belém tem muito isso, que é que vai acontecer, os sistemas e as galerias de drenagem estão completamente comprometidas com o volume de resíduo sólido que a própria população lançou na rua. Aí depois reclama que a prefeitura não faz obra, reclama que está alagando tudo, que você não tem condição, mas a própria população não está ajudando em nada nesse processo de manutenção das vias públicas e do sistema de saneamento da cidade. Então, realmente, não tem como dar jeito. Vocês vão continuar reclamando, a cidade vai continuar suja, vai continuar com problema nesse sentido. Infelizmente, isso é uma realidade. Ou mudamos um padrão de cultura e de comportamento, ou então nós vamos ter sérios problemas. São Paulo, você também percebe muita coisa dessa natureza. Cansei de ver situações em São Paulo de lixo espalhado na rua. Agora, claro, por ser uma metrópole muito maior, eles tentam ajustar, mas a população também ainda precisa de um pouco de educação nesse sentido. Eu me deparei em determinadas regiões de São Paulo muito complicadas, com relação à disposição inadequada de resíduos sólidos. E outros municípios que eu também já visitei ao longo das minhas atividades enquanto engenheiro. A gente acaba observando, mesmo numa viagem de férias, a passeio, seja lá o que for, você, por ser engenheiro, acaba observando nesse sentido. Então, do ponto de vista ambiental, eu sei que a maioria dos municípios brasileiros tem sérios problemas com relação à questão dos resíduos. Não só na presença de resíduos no centro urbano, como da área de destinação final mais adequada para isso. Um outro ponto são os depósitos clandestinos que nós vamos ter de entulhos de construção civil. Tá? Em alguns casos, acabam contendo processos erosivos ou outras situações numa área desmatada.
Como eu falei, resíduos de construção e demolição têm uma determinada utilidade, somente em algumas regiões do país, ele é utilizado como material para planar, aterrar determinadas áreas. Então, você ainda consegue ter algum benefício nesse sentido. A outra possibilidade é a utilização desse material sendo reciclado como agregado na construção civil, na indústria cerâmica e por aí vai. O que que eu posso fazer em termos de reciclagem de entulhos de construção e demolição para reaproveitar isso como matéria-prima e incrementar dentro da atividade da própria construção civil? Isso tem N possibilidades que nós podemos estar desenvolvendo nesse sentido. Poluição dos corpos de águas superficiais subterrâneas, contaminação devido à falta ou inadequação de tratamento do chorume gerado no local de disposição final. Isso é um outro ponto. Se eu tenho um aterro controlado, um aterro sanitário, eu tenho algumas técnicas de engenharia que são aplicadas na construção do aterro e da célula de disposição final do resíduo, onde vai trabalhar na contenção desse chorume. E ainda mais em aterros sanitários, nós temos o processo de tratamento desse efluente. Isso já é uma vantagem. Mas quando eu tenho vazadouros a céu aberto, lixões clandestinos, espalhados pelo município, o que é que está acontecendo? Eu tenho uma produção de chorume, porque lembrando, como nós já falamos, temos uma predominância de matéria orgânica em decomposição, o pH é ácido, e isso vai infiltrar no solo, vai atingir o lençol freático. Se eu pego, dependendo da área em que esse lixão se encontra, eu tenho residências próximas. E geralmente essas residências podem ter o quê? Poços artesianos. Só que esses poços artesianos residenciais, eles são relativamente rasos. Ficam próximo da camada superficial do solo. E quase sempre é a área que é inicialmente atingida por chorume. Então, você está direcionando para a sua residência, né, uma água contaminada. Um nível de acidez elevado, com produtos químicos, que pode conter também, dependendo da mistura de resíduo na qual esse chorume está sendo gerado, metais, dentre outros elementos extremamente prejudiciais à saúde da população. Então, tem que se tomar muito cuidado nesse sentido. Incômodos em torno da área de exposição final, ou seja, a existência do lixão, traz à tona também um impacto visual, a questão do odor, né? Localização inadequada em conflito com outro tipo de atividade, áreas residenciais, por isso que a gente tem aquela distância mínima de 500 metros de área de disposição final de resíduos, seja lixão, aterro e por aí vai. Por quê? Há essa necessidade de, primeiro, trabalhar na questão da redução do impacto visual, trabalhar na dispersão do odor. Quase sempre, o que é que se faz? Eu cerco a área do aterro ou do lixão com um cinturão verde para diminuir esses impactos ambientais provocados, principalmente com relação à questão do odor, né? E a operação inadequada da área, principalmente tendo ali uma área de lixão, eu não tenho nenhuma estrutura, nenhuma infraestrutura para poder manipular corretamente o resíduo. O que é que eu vou ter ali? No máximo um trator empurrando o lixo para montar aquelas pilhas, abrindo espaço na área para que os caminhões possam entrar e descarregar ainda mais resíduo, sendo que isso é feito diariamente. Ou seja, eu não tenho nenhuma logística operacional dentro da área. Eu apenas estou lançando resíduo naquela área e ponto final. Deficiência na gestão do sistema, ausência de organograma e de plano funcional, obsolescência ou inadequabilidade das estruturas e equipamentos de uma maneira geral, sistema operando de modo deficitário. Se é um lixão, dificilmente eu vou ter um sistema operacional viável sendo implementado naquela área. Como eu falei, vai de qualquer jeito. Quando eu tenho um aterro, seja ele controlado ou sanitário, em tese eu deveria ter todo um planejamento para movimentação dessa massa de resíduo dentro da área do aterro.
desde o acondicionamento das células, as camadas de resíduo que eu vou ter, a cobertura dessas camadas de resíduo, até findar a vida útil da célula do aterro. Isso são situações que nós temos que implementar na questão da operacionalização da área da destinação final. Então, como eu falei, como há a descontinuidade na maioria desses projetos, nós já visualizamos no vídeo anterior as problemáticas que nós enfrentamos na maioria dos municípios, e isso é uma realidade aqui para a região norte, no estado do Pará, nós podemos perceber a deficiência da situação. E isso vai me gerar um problema muito sério, porque com o tempo, aquilo ali vai deixando e perdendo a característica de ser um aterro e vai novamente voltar a ser um lixão. Eu não tenho vias de acesso estruturadas, eu não tenho a movimentação da massa de resíduo adequada e o acondicionamento dentro da célula. Eu não tenho as ações de operacionalização, eu tenho presença de catadores, eu não atendo as condicionantes normativas para a construção e operacionalização dos aterros. Então, tudo isso, com o tempo, vai gerar um sério problema ambiental naquela área. Eu tenho alguns discentes que atualmente estão fazendo avaliação de impacto em área de aterro. Então, já percebeu-se o descumprimento legal de várias normativas que deveriam ser atendidas na construção do aterro e agora estão fazendo o processo de avaliação no corpo hídrico. O quanto esse aterro, ou esse dito aterro, está atendendo às condicionantes a ponto de evitar a infiltração do chorume no solo até atingir o lençol freático, e se está ou não contaminando a área. Isso são levantamentos que podem ser feitos para montar um diagnóstico ambiental da área onde está instalado o empreendimento. E aí verificar a efetividade ou não das ações de controle ambiental que aquele empreendimento deveria estar implementando. Então, dentro dessa situação, já se observou-se algumas irregularidades. Com as análises de água, a gente vai verificar se já chegou a atingir o lençol freático nesse sentido. E nós temos umas áreas ali onde nós temos poços artesianos, e isso vai prejudicar. Inclusive, a própria forma de abastecimento pela companhia de saneamento é, para aquela região, poços. Então, se eu tiver algum impacto significativo no lençol freático, o próprio sistema de abastecimento de água no município para aquela área já é deficitário. Depósito de lixo próximos a áreas de erosão, são áreas que foram desmatadas, estão sofrendo processos erosivos. A área descampada, muitas vezes aberta exatamente de maneira proposital para fazer o acondicionamento do lixo. Teve um período que eu fui consultado pelo Ministério Público para fazer um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, de um determinado município, que deveria estar lançando seus resíduos numa área de aterro e criou duas áreas de lixão clandestinas no próprio município para a disposição inadequada dos resíduos, para diminuir o custo de transporte desse material até a área do aterro. A população denunciou ao Ministério Público, o Ministério Público foi em cima da prefeitura nesse caso, e aí foi firmado um termo de ajustamento de conduta. Então, o Ministério Público chamou profissionais, técnicos na área, para que auxiliassem no processo de construção do termo de ajustamento de conduta, orientando exatamente o quê? Qual seria a conduta que o município precisava ter, a partir de firmado aquele TAC, para, primeiro, eliminar a existência do lixão e recuperar as áreas que tinham sido impactadas. Então, você faz a observação no local, faz um diagnóstico, verifica o impacto ambiental que já foi ocasionado pela presença do lixão, e a partir daí, como fazer o processo de recuperação dessa área e como fazer a remoção desse material, caso seja viável. Então, quais são os procedimentos que devem ser feitos aí para que a gente possa começar a organizar a situação e eliminar, por exemplo, esses depósitos de lixo clandestinos que vão surgindo ao longo da cidade. Vale ressaltar também que, às vezes, nem é a prefeitura que cria a área do lixão, é a própria comunidade.
Eu já me deparei com situações também onde a própria população pegava um terreno baldio e lançava todo o resíduo nesse terreno. Ou seja, eles consolidaram um lixão. E depois não entenderam que, com o tempo, começou a aparecer macrovetores transmissores de doenças, ratos e outros animais. Por quê? Eu tinha disponibilidade de alimento, eu tinha uma área teoricamente segura e eles começaram, né, a se proliferar e acometer a população com uma série de doenças transmitidas por esses macro e microvetores. Na verdade, aí os macrovetores transmissores de doenças. Um outro problema foi que começou a impactar com o tempo também os poços, porque infiltrou e atingiu a água subterrânea. E aí a própria população já percebia um odor característico na água dos poços artesianos. Por quê? Fruto do impacto ambiental que eles mesmos provocaram no local. Então fica complicado tomar alguma atitude quando a própria população não está ajudando. Tivemos que fazer o levantamento na área, trabalhar a conscientização, educação ambiental com a população, para evitar o descarte inadequado dos resíduos, começar a fazer um controle de pragas e uma série de situações que foram implementadas para tentar amenizar o problema ambiental e melhorar as condições de saúde e de qualidade de vida dessa população local. Né? Então, é perceptível, a gente vê aí em várias localidades a questão do entulho. Belém tem uma característica que é interessante. Muita gente faz obra nas residências e chama o dito carroceiro para remoção dos entulhos. Qual é a percepção? Eu quero tirar o entulho da porta da minha casa. O entulho das obras que eu realizei na minha casa, das podas e tudo, eu quero que tire da porta da minha casa. Então eu chamo qualquer carroceiro. Eu sei que eu tenho aí uma questão social e é importante. Mas o que eu deveria fazer? A prefeitura entrar em contato, criar cooperativas, por exemplo, ou pelo menos orientar para onde eles vão fazer a destinação. Porque o que acontece? Eu já vi situações do cara retirar o entulho da porta da residência, aí sai do condomínio da pessoa, anda 3, 4 quarteirões e vai jogar no canal, ali próximo do condomínio. Qual era a preocupação? Tirar da porta da minha casa. O que o carroceiro vai fazer? Não me interessa. E aí onde é que ele jogava? Na área do canal. Já tive situações que a gente se deparou, por exemplo, não exatamente no problema de resíduo, mas para vocês verem o descaso que é de algumas atividades, já me deparei com situações, por exemplo, não exatamente de resíduos, mas de uma empresa de limpa-fossa. Removia as fossas, os rejeitos das residências e estava lançando no parque ambiental, estava lançando no canal, lançando no corpo hídrico qualquer. Ou seja, uma empresa que ela é paga para fazer a recolha desse material e que tem que dar a destinação final adequada. E olha o que eles estavam fazendo. Então, dependendo da postura do empreendimento, do nível de esclarecimento da educação ambiental e da forma como o profissional está exercendo a sua atividade, ele mesmo está gerando problemas ambientais significativos. Mas muitas vezes a minha preocupação é tirar o rejeito da porta da minha residência. O que me interessa é que o lixo saia da minha porta. Eu não quero ver o lixo na minha porta. Para onde ele vai, a maioria da população ela não importa, não se importa com essa situação. Ela não liga para isso. Né? E quais são as principais soluções para os problemas mais frequentes do sistema de limpeza urbana? O que é que nós podemos ter aqui? Primeiro, recuperação e ampliação das estruturas físicas e troca de equipamentos. Então, na estruturação do diagnóstico, a gente faz aquele levantamento. O que é que eu posso fazer nesse sentido? Seja de recuperar, de ampliar ou trocar equipamentos por equipamentos mais modernos que vão auxiliar nesse processo do sistema de limpeza urbana. Modernização do modelo de gestão. Reavaliação do plano tarifário, dependendo da situação. Reforço da capacidade fiscalizadora dos órgãos competentes. Criação de programa de formação profissional para a geração técnica do sistema de limpeza urbana. E a partir daí, o que pode ser feito para a gente começar a estruturar as ações
para superar as problemáticas. Nós falamos de uma série de problemas que poderiam estar acontecendo. E o que é que eu posso fazer enquanto ente público no meu planejamento para sanar essas questões? Então, aqui nós temos, né, quais são as principais ações que nós precisamos estar desenvolvendo nesse sentido. Lançamento de campanha de sensibilização, como eu já cansei de falar aqui nesse vídeo, é importante a educação ambiental, é importante instrumento para o processo de conscientização, de sensibilização para o trato da temática, haja vista a proteção do bem ambiental. Então, o meio ambiente, neste caso, o meio ambiente urbano, ele precisa ser protegido, ele precisa ser utilizado da melhor maneira possível para evitar problemas na própria qualidade de vida da população. E a questão da problemática dos resíduos gera questões de saúde pública. Citei as questões em questões anteriores que nós temos a base aí o quê? Da medicina preventiva. Trabalhar saneamento ambiental é trabalhar medicina preventiva. Você está melhorando o ambiente em que vive aquela população para evitar que ela seja acometida de algum tipo de malefício, que vá dar uma demanda maior para o sistema público de saúde. Desenvolvimento de programas de aproveitamento dos materiais coletados para fins comerciais, ou seja, a internalização das externalidades ambientais, a valoração econômica do resíduo através da implementação da logística reversa. O que é que eu posso fazer para a avaliação do ciclo de vida desse material e como eu posso reintroduzi-lo no processo produtivo. Inserção de catadores e de cooperativas nas atividades de coleta e reciclagem. Então, cabe à prefeitura auxiliar ações nesse sentido. Trabalhar com essa população para a consolidação de cooperativas. Cooperativas que vão fazer a recolha, que vão fazer até o próprio sistema de coleta. Tem muitas cooperativas em parcerias com a prefeitura, e não necessariamente precisa ser só uma cooperativa, posso ter várias, onde a gente vai fatiar o município e essas cooperativas, a partir do momento que eu dou estrutura para elas, enquanto ente público, vão fazer a recolha, ou seja, a coleta diferenciada desses resíduos passíveis de reciclagem. Isso diminui a demanda do sistema público de limpeza e de coleta urbana. Só que aí, infelizmente, entra um componente de interesse político e econômico. O que a maioria desses municípios tem feito hoje? Terceirizado o serviço. Quando eu terceirizo o serviço, ou seja, a empresa que está prestando serviço para o sistema público de coleta, quanto mais ela coletar, mais ela ganha, porque ela vai ganhar pela tonelada. Então, alguns municípios até não implantam coleta seletiva porque vai diminuir o lucro dessas empresas. Porque quando eu tenho cooperativas, e se eu considerar que, em média, eu tenho aí 30% da massa de resíduo passível de ser material reciclado, eu estou diminuindo em 30% o volume coletado e isso vai repercutir no ganho desses empreendimentos. Então, infelizmente, ainda tenho esse tipo de mentalidade em alguns municípios, porque eu já me deparei com situações dessa natureza. Já quando eu passo a ter uma prefeitura com uma ação mais consciente, o que é que ela faz? Ela implementa a coleta seletiva, porque ela sabe dos benefícios sociais. Porque eu vou trazer aquela população, né, de catadores, vou organizá-los numa cooperativa, vou dar meios para que eles trabalhem com condições seguras, vou dar infraestrutura nesse sentido, para que eles possam desenvolver suas ações e trabalhar. E aí sim eu tenho, né, sanando uma questão social e uma questão ambiental, gerando renda para essa população. Desenvolvimento de programas de aproveitamentos, né, de materiais coletados para fins comerciais, através da internalização dos custos ambientais, valorização econômica do resíduo, inserção desses catadores e cooperativas, erradicação das áreas de lixão e recuperação das áreas degradadas, eliminar os lixões, que é o que versa a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos. Né, nós tratamos isso num vídeo anterior sobre essa legislação. A partir daí, fazer o processo de recuperação dessas áreas, seja através até da biorremediação dessas áreas. Ou seja, eliminar o agente impactante, recuperar essa área e, se for possível, dar alguma destinação adequada em termos de utilização para valorizar essa área de alguma forma. Construção ou melhoria da operação do aterro sanitário ou controlado. A partir daí, o que eu vou estar fazendo?
eliminando o lixão e preparando o município para atender o que versa a legislação, que é a construção, seja do aterro controlado ou do aterro sanitário. Dependendo do porte do município, como nós falamos, uma realidade muito comum aqui na região norte, onde temos municípios relativamente de centro urbano pequeno, núcleo urbano pequeno, o mais ideal seria o aterro controlado pela questão da redução do custo. É permitido pela lei e eu ainda posso incrementar um pouco mais esse aterro controlado para que ele chegue mais próximo do que é o aterro sanitário, sem atender a todas as condicionantes de um aterro sanitário e não tendo um custo tão elevado para a prefeitura. Aqui nós vamos começar a discutir um pouco acerca do planejamento das ações que nós precisamos estar desempenhando, ok? Então, a estruturação desse planejamento ele é pautado em algumas condicionantes, que nós vamos começar a tratar ao longo desse vídeo. Então, componente de natureza física, e aqui nós temos basicamente uma rede de áreas para recepção, transbordo, manejo, tratamento, reciclagem, disposição final desses resíduos sólidos. Então, o que é que está acontecendo? Eu vou precisar de uma área para fazer o recebimento desse material. Dependendo do município, dependendo da distância para a área de disposição final, nós vamos até tratar isso mais lá na frente, o que a gente chama de estações de transbordo, estações de transferência, que vão exatamente auxiliar nesse processo. Tá? Depois, as etapas todas de manejo, se for o caso, questão de tratamento dos resíduos, a reciclagem, quando implementada a coleta seletiva, nesse sentido, e a disposição final desse material. Depois nós temos uma componente de natureza político-programática. Aqui vão entrar todas as discussões relacionadas à implementação das políticas públicas, das legislações, do plano de gerenciamento municipal, plano de saneamento ambiental, políticas de saneamento na questão do âmbito do município, tá? Que é composta pelos programas complementares também. E a partir daí, o que eu posso utilizar? Exemplo de programa complementar são as ações de educação ambiental. Muitos profissionais, inclusive da nossa área de engenharia ambiental e sanitária, acabam menosprezando a educação ambiental. Só que eles precisam entender que a educação ambiental vai perpassar por todas as ações e as atividades que nós vamos desempenhar enquanto engenheiros. Apesar de ser menosprezado, é uma área de extrema importância. Entenda, como eu já até citei, eu não falei no vídeo anterior que não adianta o município ter a melhor das intenções, ter a melhor estrutura, propor as melhores ações possíveis para a questão da melhoria do saneamento ambiental, se a população não tem participação nesse sentido, se a população não veste a camisa, né, se a população não ajuda. Então não adianta. A situação do canal jogando material no canal. A obra recém-inaugurada vai trazer benefício para a população local e o que a população local está fazendo? Lançando material dentro do canal. Ou seja, como é que vai funcionar? Então, aí entra a questão da educação ambiental. Nós estamos num país que, infelizmente, o grau de instrução, de educação da população é muito baixo. Então, a maioria da população não tem consciência, não tem a informação de que as ações onde eles desenvolvem no sentido de descarte inadequado de resíduos vai prejudicar a própria saúde e a qualidade de vida local das pessoas que ali residem e dele mesmo. Eles não têm essa noção. A maioria não compreende essa relação. Nós até comentamos em situação sobre o processo histórico de conscientização ambiental em outras disciplinas, e essa falta de conhecimento, de esclarecimento, gera ausência de sensibilização e de consciência sobre o trato do tema ambiental. E aí, neste caso da nossa disciplina aqui, resíduos sólidos. Então fica inviável se eu não tiver ação de educação ambiental. É imprescindível que a prefeitura desenvolva ações nessa área. Educação ambiental é muito importante nesse processo. Nenhum projeto, principalmente no âmbito municipal da questão ambiental, vai dar certo se eu não desenvolver campanha de educação ambiental. Se eu não conscientizar, se eu não sensibilizar, se eu não informar, se eu não orientar, se eu não esclarecer as informações que são necessárias para o desenvolvimento daquele projeto. Então preste muita atenção nisso. É extremamente importante.
componente de programas especiais. E aí o que eu vou ter para resíduos de construção e demolição, os RCDs, né? E os resíduos de serviço de saúde, por exemplo. Eu preciso também ter uma estrutura. Existem unidades públicas de saúde. Existem obras públicas. Então eu tenho que ter programas especiais para acondicionar e fazer o correto manejo desse tipo de material, para evitar problemas ambientais. Há muito tempo atrás, já tem mais de 10 anos, tivemos um problema aqui na região urbana central de Belém. Estava tendo algumas obras da prefeitura, né? Outras até do governo do estado dentro da região do município, da região metropolitana. E foi feita uma denúncia, tanto à prefeitura quanto ao estado na época, porque os entulhos de construção, né, e demolição da obra que eles estavam fazendo, das obras públicas, estavam sendo lançados em áreas próximas a um parque ambiental. Ou seja, se a própria prefeitura também não tem um planejamento e não dá o exemplo adequado, fica difícil querer cobrar do município, da população de uma maneira geral daquele município. Então, a própria prefeitura já estava agindo de maneira equivocada. Então, parou-se a obra, foi feita a denúncia, na verdade, parou a obra, fez uma investigação, um levantamento da situação. A prefeitura e o estado foram chamados naquele momento para tomar as ações necessárias de correção a esse problema ambiental que estava sendo gerado. Então, eu preciso ter programas especiais para esse tipo de material. Já levei alunos em visita técnica em área de lixão, mesmo que a placa diga que era aterro em determinados municípios, né? E não era aterro, você entrava e percebia que aquilo era literalmente um lixão, porque nem célula de aterro tinha na área, a não ser pilhas de lixo. E na entrada da área do lixão, você tinha tipo uma capelinha, era basicamente uma churrasqueira, onde tinha uma grade e ao redor vários resíduos de serviço de saúde queimado. E numa dessas visitas, nós tivemos a oportunidade de ver a incineração dos resíduos de serviço de saúde do município. O cara jogava todo o resíduo dentro dessa churrasqueira, vinha com um botijão de gás e tacava fogo embaixo. Ele só queimou, ou seja, os materiais mais frágeis como plástico, tudo bem, derretido e tudo mais, mas não te caracterizava. Não é um processo de incineração que precisa ser levado à temperatura, inclusive para descaracterizar a periculosidade e a patogenicidade desse material. Então você não tinha. Eu tinha frascos de vidro ali que estavam intactos. Tinha agulhas que também não sofreram nenhuma modificação com a baixa temperatura por aquele processo de queima. E na própria área do lixão, nós vislumbrávamos sacos brancos leitosos específicos para resíduo de serviço de saúde. Ou seja, como é que um município age de maneira tão imprudente e irresponsável dessa forma? Primeiro, por manter um lixão. Já está errado. Isso já foi pós Política Nacional de Resíduos Sólidos. Apesar de que sempre se postergou o prazo para os municípios se adequarem, mas mesmo assim, mais ainda pela permanência. Só que na área do lixão eu tenho diversos catadores. Então, o risco que essa população está correndo mediante um contato direto com esses resíduos de serviço de saúde, já por si só é um crime ambiental cometido pela prefeitura. Então, são ações que precisam ser resolvidas na grande maioria desses municípios. Infelizmente, isto ainda hoje é uma realidade. Ainda existem problemas dessa natureza hoje. E precisam ser sanadas. Então, nas ações de planejamento, a gente pode dividir em 3 grandes componentes: rede de áreas, programas complementares e programas especiais. Quando eu falo em redes de área, nós temos a estrutura física, o que eu tenho de aterro sanitário, eu vou ter um aterro industrial ou células de aterro industrial dentro do aterro sanitário, células de resíduo de serviço de saúde, caso não haja incineração dentro da área do aterro sanitário, isso também pode ser efetivado. Dependendo da característica, você constrói um aterro específico para a área industrial, a unidade de reciclagem, unidade de compostagem.
Se eu tiver reciclagem e se eu tiver compostagem implementada no município, eu vou ter um sistema de coleta diferenciado e eu vou diminuir muito o volume de resíduo para uma área de aterro. Isso vai melhorar significativamente, né, a vida útil desse aterro, melhora o ambiente, porque é menos impacto ambiental. Eu estou valorizando economicamente a parte reciclada e a parte orgânica desse resíduo, e a prefeitura ainda está, através das cooperativas, gerando lucratividade a essas cooperativas e proporcionando, né, sanar um problema socioeconômico dessa população marginalizada, dando condições de sobrevivência, condições de ganho a essa parcela da população. Então, eu tenho todos os benefícios possíveis e imagináveis com a implementação das questões de reciclagem e compostagem dentro do município. Programas complementares: monitoramento, fiscalização e controle, educação ambiental e mobilização social, campanhas que devem ser efetivadas no município para isso, recuperação de áreas degradadas para as áreas que estavam sendo utilizadas como disposição inadequada de resíduos, né? Os lixões, a eliminação e a recuperação, a biorremediação dessas áreas, inclusão de trabalhadores informais, que são os catadores e sucateiros, em cooperativas, e isso vai facilitar o funcionamento das ações dentro do âmbito da coleta seletiva que o próprio município vai implementar, tá? Enquanto ente público. E os programas especiais: resíduos de construção e demolição, resíduos de serviço de saúde, empreendimentos e áreas licenciadas privadas para receber esse tipo de material, por exemplo. Eu tenho uma série de benefícios nesse sentido que podem ser implementados para melhorar e facilitar a situação da gestão dos resíduos sólidos urbanos de uma maneira geral. Aqui nós temos alguns exemplos. Numa área de aterro, né, no canto à esquerda, na geral, a questão da central de tratamento de resíduos sólidos de Belo Horizonte. Depois eu tenho um pátio de compostagem e a unidade de recebimento de pneus. A unidade de recebimento de pneus deveria não existir, a princípio, porque eu tenho que implementar a logística reversa. Então, o comerciante, na hora que está trocando, deveria estar recebendo esse material e implementando a cadeia reversa de logística. Isso é um ponto. Mas também existe aquelas pessoas que, eu comprei o pneu, eu troquei e estou descartando. O ideal é verificar o que pode ser feito com esse descarte, né? Enquanto domiciliar, de repente eu troquei da minha moto, comprei o pneu na loja, trouxe para cá e troquei. Troquei numa oficina mecânica aqui perto de casa, troquei num borracheiro e por aí vai. Então, o borracheiro poderia ficar com esse material, ou, já que eu estou trazendo, o que eu posso fazer para comercializar isso? Caso não tenha valor, como eu posso implementar a logística reversa? Então, a maioria, para a questão domiciliar, acaba ficando inviável, né, para o particular. E o que é que ele faz? Ele vai nessas áreas de descarte. E aí cabe a obrigação da prefeitura verificar o que é que ela pode estar fazendo nesse sentido. Pátios de compostagem. Aqui nós temos vários exemplos. Já orientei TCC nessa área, inclusive em áreas residenciais mais de baixa renda, onde a população fazia a segregação do resíduo orgânico e tinha um projeto paralelo de compostagem para uma horta comunitária da própria comunidade. Então, a comunidade está ganhando, eu estou fazendo o direcionamento adequado do composto orgânico, da matéria orgânica gerada na minha residência, através da produção de um composto orgânico e, consequentemente, trazendo viabilidade nesse sentido. Então, eu posso estar implementando isso nas ações de planejamento do meu município. A própria prefeitura pode envolver um sistema de coleta diferenciado através da coleta seletiva, né, para matéria orgânica, e na área de disposição, ou seja, do aterro, já tem um pátio para compostagem, junto com a cooperativa não só de reciclagem, mas de compostagem também, e fazer a comercialização desse produto. Existem alguns municípios no interior do estado que já fazem isso. Então foi criada uma cooperativa, a cooperativa proporciona a produção do composto orgânico, ensaca e começa a comercializar para as lojas de jardinagem, lojas de material de construção de uma maneira geral, que trabalham nesse segmento também. E isso já proporcionou rentabilidade para a cooperativa e eliminou um problema que é a matéria orgânica no município. Então, eu tenho várias vantagens da implementação da compostagem nesse sentido. Aqui, Belo Horizonte implementou o chamado Projeto Carroceiros. Então, isso é um outro ponto. Eles são cadastrados, nós temos aí
toda uma orientação que é dada a esses profissionais para que na hora que eles fizerem a recolha dos entulhos, seja de podas, de jardinagem ou até mesmo de entulhos de construção das residências, eles têm para onde direcionar esse material. E não lançar isso no próprio centro urbano, em qualquer canal ou terreno baldio. Então, isso já facilita, já sana um problema. Então, ou seja, o que é que precisa? Na verdade, precisa ter um interesse do ponto de partida da prefeitura. A prefeitura precisa desenvolver esses projetos e começar a organizar isso no município, trazendo à tona as diversas vantagens ambientais que eu vou ter nesse sentido. Na verdade, aí você vai ter vantagem ambiental, você vai ter vantagem socioeconômica extremamente importante nesse processo. Né? E aí a questão das cooperativas de material reciclado e também de Belo Horizonte, onde você tem aí a recolha no porta a porta. Ou seja, eu também já diminuí a necessidade do sistema público de coleta, porque os próprios cooperados vão fazer a recolha em algumas áreas do município. Já desafoga o sistema público de coleta. E aí eles vão fazendo, né, esse tipo de recolhimento manual, ele é muito comum. Aqui, no residencial onde eu resido, também existe isso. Toda terça e quinta pela manhã passa um sistema de coleta seletiva de uma cooperativa. Eles recolhem esse material, foi feito um levantamento com o condomínio para que houvesse o processo de segregação dos materiais recicláveis que têm interesse em ser recolhidos pela cooperativa e a partir daí, nesses dias, é colocado na porta das residências, eles vão passando e fazendo a recolha do material. E nós temos também, por exemplo, São José do Rio Preto, alguns programas que é para remoção de entulhos, de material que está sendo descartado de maneira inadequada nas vias públicas, nos canais, nas áreas mais periféricas. Então é feito o recolhimento desse material. Alguns deles avalia-se se tem algum tipo de conserto, de reaproveitamento para populações carentes, se não, ele é acondicionado para a destinação final. Aqui nós temos também em São José do Rio Preto a cooperativa de catadores. Então é no centro de triagem, faz, né, a segregação do material, monta os fardos para ser vendidos, para serem comercializados para as indústrias de reciclagem de uma maneira geral. Em Paragominas, na entrada do aterro, no município lá de Paragominas, nós temos também uma cooperativa. Só que não existe implementado de maneira efetiva a coleta seletiva no município. Só que é feito algumas situações de ponderação. No residencial, em geral, não é feito segregação, no domiciliar. Só que os caminhões que recolhem na região mais comercial, mais central da cidade, que aí eu tenho a predominância de resíduos recicláveis, esses caminhões, quando fazem essas coletas, já são descarregados diretamente lá no galpão de triagem, onde vai passar por uma esteira e manualmente a cooperativa vai fazendo a separação desse material, pelo que eles têm interesse, o restante continua na esteira para um caminhão caçamba e o resíduo é levado para dentro do aterro, quando é feito o descarte dessa forma. Bem, aqui nós temos também a questão dos cooperados em São José do Rio Preto. Então, nós temos as áreas de segregação, que eles fazem a separação dos fardos de acordo com o tipo de material. E a partir daí vão direcionando para a comercialização. Neste caso aqui, basicamente, o que eles estão recolhendo nessa área é o acúmulo do material de papel e plástico, né? Papelão e plástico, para direcionar para a comercialização. Nos programas especiais, nós temos a questão dos resíduos de serviço de saúde. Em São José do Rio Preto, nós temos uma área específica para tratamento de resíduos de RSS. Tá? E a unidade regional recolhe todo o resíduo de serviço de saúde e direciona para cá. Neste caso aqui é processo de incineração. Vocês podem ver que eu preciso ter uma estrutura, eu tenho um maquinário altamente eficiente, nós vamos discutir um pouco mais incineração lá na frente, e a questão da manipulação do material. Nós temos aí um profissional todo equipado para evitar que ele possa ter algum tipo de contaminação na manipulação desse resíduo.